Continuando aqui com o nosso lado espiritual ainda, vamos fazer a leitura da semana. Pega aí, Maldinho. Leitura oficial. Zé Walter. Um feliz ano novo para todos, para a nossa classe, que a nossa classe seja feliz neste ano e que as dificuldades são grandes, mas nós precisamos vencê-las. Então vamos lá. Os cães selvagens. O servo disse: eu o servi por 10 anos, por favor me dê 10 dias antes de me jogar. Está faltando. Vai lá na primeira. Aí. Agora vai na segunda. Dá um F5. Os cães selvagens. Um rei tinha 10 cães selvagens. Quando um servo cometia um erro, ele jogava para os cães. Daí um dos servos fez algo errado. O rei ordenou que ele deveria ser jogado aos cães. O servo disse: eu o servi por 10 anos. Por favor, me dê 10 dias antes de me jogar aos cães. O rei lhe concedeu. Na prisão, o servo pediu para o guarda que gostaria de servir os cães durante os próximos 10 dias. O guarda concordou e o servo pôde alimentar os cães, limpá-los e banhá-los com todo o conforto. Quando os 10 dias acabaram, o rei ordenou que o servo fosse jogado aos cães como punição. Quando foi lançado, todo mundo ficou surpreso ao ver apenas os cães velozes lamber os pés do servo. O rei, perplexo com o que estava vendo, disse: o que aconteceu com meus cães? O servo respondeu: eu servi os cães apenas 10 dias e não esqueceram os meus serviços. No entanto, eu os servi por 10 anos e o senhor se esqueceu de tudo no meu primeiro erro. O rei percebeu seu erro e ordenou que o servo fosse salvo. Temos o costume de esquecermos as coisas boas que uma pessoa nos faz, e assim que a pessoa comete um erro, já a condenamos, nos esquecendo que também erramos, e muitas às vezes que possamos nesse ano de 2018 lembrarmos também de lembrarmos e elogiarmos os acertos e não só ficar apontando os erros. Feliz 2018. Amém. Bem, pessoal, antes de abrir a pauta aqui, para vocês que estavam com medo de ficar sem impressora, não fiscal, né, de emissão de nota fiscal eletrônica consumidor, nós estamos aqui com o Everson Araújo, lá da Catral, e o Washington, e eles vão explicar para vocês aqui o quanto que eles têm em estoque, como é que vai fazer, quem está interessado. Eu passo a palavra para eles aqui. Boa noite. Como já apresentado, né, eu me chamo Washington, esse é o Everson, nós somos gerentes na Catral. E o nosso intuito, nós já tínhamos vindo aqui no final do ano, né? E nosso intuito é voltar aqui e colocar-nos à disposição. Por quê? Conforme todos sabem, né, temos a nova legislação aí e os comerciantes precisam, então, fazer as adequações. E hoje nós temos na Catral um estoque já repleto aí para atender o público, não só Goiás, de Goiânia, no interior de Goiás. E o motivo de nós estarmos aqui é porque as pessoas já conhecem o nome Catral, né? Tem 40 anos que ela está no mercado. E o nosso intuito é nos colocarmos à disposição. Eu sou gerente do e-commerce e do Televendas. Ele é o gerente de Aparecida de Goiânia, mas nós temos a loja também no setor Coimbra e em Rio Verde, tá?
Então, o nosso intuito maior é fazer esse contato direto com vocês, porque nós sabemos que são os clientes de vocês que procuram, muitas das vezes vêm com questionamento com relação visto que a procura foi muito grande, o mercado talvez não estava tão preparado. Hoje nós temos percebido que alguns comerciantes realmente estão com falta do produto. Mas nós temos em estoque. Hoje nós contamos com os 3 principais modelos que hoje é adaptado ao maior número de sistema hoje existente, né, que os contadores e as empresas têm. Então hoje nós temos Bematec, nós temos a Epson, nós temos a Eugene. Então são impressoras que estão adaptadas a qualquer sistema que hoje existe. Então, o nosso intuito é nos colocarmos à disposição aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, nós vamos deixar os nossos cartões. Procurem a gente, né? Nós fizemos uma parceria aqui com o sindicato. Utilize o nosso nome aí. Pode contatar os clientes de vocês, pedir para nos contatar, porque nós temos hoje, além do estoque razoável para atender a demanda, nós ainda temos um preço muito diferenciado, que é para atender aí todo o público que nos procurar lá. Tá bom? A gente agradece essa oportunidade. Vamos voltar outras vezes. Geralmente os nossos clientes questionam muito, para a gente mandá-los lá para vocês, a partir de quanto esse preço de vocês? Olha, nós temos hoje impressoras a partir de 499, tá? 499 é o preço que nós temos de impressora. E aí vai a pergunta sempre que nós fazemos: qual é o sistema, ou se o contador já indicou, ou quem está interagindo com quem faz a programação, se já tem uma indicação da impressora. Porque muitas das vezes eu posso indicar uma impressora que talvez aquele sistema não esteja adaptado. Então, por isso nós temos vários modelos justamente para atender todo o público. Justamente para ter uma ampla variedade e as pessoas se adequarem aí no prazo que a lei exigiu que elas pudessem se adequar. Então tem impressoras que têm divergência com o sistema, então? Sim, algumas impressoras, alguns sistemas precisam de algumas adaptações, e aí as impressoras às vezes pode adaptar ou não. Então é por isso que elas têm alguns sistemas diferenciados aí. Vocês vão deixar um folderzinho aí? Vamos deixar um folder com cada um, com os cartões, vamos deixar na recepção lá, e aí contamos com a ajuda de vocês aí nessa divulgação e nessa parceria. Catral, em nome da Catral aqui, nós agradecemos a atenção de vocês. O diretor Ronan aqui parece que quer falar alguma coisa. Boa noite, colegas. Boa noite. Só está saindo, está normal. Boa noite, colegas. Boa noite. Aí os representantes da Catral, é um prazer recebê-los aqui. E você nos disse que tem uma parceria com o sindicato, não é isto mesmo? Aí nós gostaríamos de saber qual é a parceria que o nosso contador vai indicar lá para a Catral. Um seu cliente, um associado aqui da nossa casa, o que ele teria de especial, digamos assim, uma rapidez no entendimento, um desconto que ele poderia repassar aí para os seus clientes, e qual é a parceria nesse caso aí? O que nós combinamos com o sindicato é fazer uma parceria direto com o sindicato, a priori, né? Justamente por essa oportunidade aqui que nós estamos tendo de conversar aqui com vocês, abrir esse espaço para nós. Além do atendimento, a comodidade de você comprar, você olhando pela internet, você falando que realmente foi o trabalho que nós fizemos aqui, o preço de internet que hoje geralmente não se faz em loja, nós já garantimos ele de imediato, aquilo que está na internet, fazer em qualquer loja que você entrar, o atendimento, entrega, rapidez na entrega desse produto, visto da urgência desse produto e acima de tudo, hoje eu sei que eu já estou com um preço melhor que existe no mercado, então não vou nem falar de preço porque eu já sei que a gente já está ganhando nesse sentido. Mas dependendo do volume, pode nos procurar que a gente ainda faz mais alguma coisinha para atender em específico os clientes que forem indicando a nós aí. Então, essa urgência, essa vantagem que se tem, que você já oferece para todos os clientes, o nosso associado terá melhorado esse tempo de atendimento. Digamos. Exatamente. É só dizer que lá na Catral, dizer que falou com o seu nome é? Com o Washington, o Everson. O Washington, o Everson esteve lá no sindicato e disse que eu iria ser bem atendido aqui e eu estou precisando de rapidez, que seja uma coisa realmente diferenciada. Exatamente. Ele pode dizer isso? Pode dizer que a gente vai ter o atendimento lá prioritário para essas pessoas lá. Okay. Tá bom? Ok? Muito obrigado, gente, pelo espaço aí. Tá bom?
Ok, o sindicato agradece a presença de vocês. Alô, então, boa sorte para você. Até mais, Everson. Pode pular fora, viu? Tem. Mas antes de entrar na pauta aí, o Fábio vai dizer alguma coisinha aqui sobre o Simples Nacional. Pronto aí, Fábio? Se quiser voltar na pauta aí, vai pegar. Depois eu não dou a palavra mais, não. Pega ela. Oh, não, né? Quem tem pauta aí? Vai aí com o Zé Walter aí. Devolução de blocos. ESF. Espera aí um pouquinho. Espera aí. Bloco. Quem é? O Geraldo Marcelino. Eu quero a parte do Zé Walter aqui também, mas a minha pauta é substituição tributária. ST. Vai aí, Dom. Fala no microfone aí. Tá bom, tá saindo. Credenciamento, Prefeitura de Aparecida. Credenciamento? Sim. Oh, mentira. Ali, Carlos. contribuições previdenciárias. Ok. Microempreendedor. Fala seu nome para mim. Edvard. Edvard. Tem. Qual que é? Põe, Veraldo. Põe, Veraldo. Tô. Boa noite. Então, eu quero uma resposta que eu não consegui achar. É o seguinte, o varejo que vende com cartão, diz que eu não entendi até agora como é que ele sai diretamente da Cefaz do cartão, tendo em vista que uma empresa me disse que se usar a empresa não fiscal Bematec, ela busca... Eu vou pôr o cartão aqui e depois você fala. Não, mas deixa eu explicar para entender que a dívida minha é de 1 milhão de pessoas, a mesma dúvida. Depois comenta? Depois você comenta. Então tá. Cartão. Ajeita a parede. Ajeita a parede. Aí o cartão. Conseguiu ir, Fábio? Pode passar a palavra para você? Apaga a luz para nós, Ronaldo. De cá. Bem, colegas, boa noite para quem não deu boa noite. Boa noite. Estou recebendo muita ligação do pessoal com dúvida com relação ao novo cálculo do Simples Nacional. Certo? Então, como a gente viu agora, o Simples Nacional você vai pegar tem a fórmula da receita dos últimos 12 meses, você multiplica por um fator, depois uma parcela a deduzir, depois pega esse valor encontrado, divide pela receita dos últimos 12 meses novamente. Eu fiz uma planilha aqui com das 6 faixas, dos 5 anexos, com as 6 faixas, uma por uma.
né? Eu vou amanhã dar uma depurada nela e vou disponibilizar ela no site. Ou seja, se eu quero, como eu coloquei aqui, ó, vou começar aqui pelo anexo 1. Peraí. Anexo 1, primeira faixa, né? Então, nós temos o anexo 1. A primeira faixa, aqui embaixo, ela já é até 180 mil, já tem a alíquota de 4%. Não precisa nem fazer a alíquota efetiva, é a mesma, né? Então, eu simulei aqui o faturamento de 15 mil e a receita bruta dos últimos 12 meses de 180 mil. Então, o que você vai informar aqui? Eu coloquei aqui uns dados para informar. Como o anexo 1 é comércio, para mim ter uma comparação com o lucro presumido, eu coloco aqui a média de ICMS mensal. E do IPI mensal, se tiver. Né? As alíquotas, você vai alimentar com as alíquotas PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, já estão todas aqui. ISS 5%, se for o caso. Aí ele já calcula aqui, minha alíquota do Simples Nacional deu 4%. Do presumido, eu fiz uma comparação aqui. Deixa eu ver aqui, ele aparece aqui. Não sei por que fez uma salada aqui nessa planilha, não é que eu mandei para o e-mail do Everaldo, porque ela truncou aqui. Truncou aqui. Mas ele dá a alíquota aqui embaixo, ó, 24,40 do presumido, incluindo os tributos federais, estadual e prefeitura. Comparado com 4%, né? Simples Nacional, para o anexo 1, é totalmente viável, né? Então, os cálculos eu coloquei aqui separados, individualizando quanto cai para cada tributo em valores, aqui embaixo, por exemplo, imposto de renda R$ 33,00, contribuição social R$ 21,00, totalizando R$ 600,00. ICMS é a parte que está pegando mais e a contribuição previdenciária no anexo 1. ICMS pega 204, contribuição previdenciária patronal 249. Né? Então, e aqui embaixo eu distribuo em percentuais quanto cai para cada tributo. Né? E totalizando aqui, atirando a prova aqui, 4% e R$ 600,00, como foi calculado lá em cima. Isso está aqui para todos os anexos. O anexo 3. Né? O anexo 3, deixa eu pegar ele aqui por faixa. Anexo 3, primeira faixa. Vamos ver se ele está belezinha. Anexo 3 aqui. Né? O que acontece com o anexo 3? Algumas atividades que eu já elenquei ela no Word, vou passar também para vocês, porque tem a confusão. Quem é 3 que vai estar sujeito ao fator R, que se não tiver o fator R até 28, vai ser penalizado com a alíquota do fator 5, né, do anexo 5. Então, estou elencando quais atividades, porque tanto do 3 quanto do 5, a maioria das atividades elas vão estar, por exemplo, no 5. Quem está no 5, se não tiver o fator R se tiver o fator R de 28 para frente, vai ser beneficiada com a alíquota do anexo 3. Pode falar, doutor Geraldo. O microfone está por aí? Não, aí nessa questão, igual você, estou aproveitando que já está em cima do assunto. Certo. Teve uma reunião passada, nós discutimos a questão daquela empresa que tem a atividade que pode estar no 5 e tem atividade que realmente é do 3. Aí, dependendo do fator R, aí ficou a dúvida entre nós aqui. Se lá, aqui do anexo 5, der o fator R menos, se toda a receita dela vai para o 5, eu li lá, conforme eu li lá na lei complementar, eu entendi que não. Eu entendi que só vai para o anexo 5 aquela atividade que realmente era do anexo 5. É assim que você está interpretando ou não? Você está falando o seguinte, se eu tenho duas atividades, a 3 e a 5. Correto. Aí vai analisar o fator R. Sim. Bem, a legislação não deixou clara essa questão. Não, eu li, pelo que eu li lá, eu entendi que realmente, se o fator R é o caso, atividade que ele é realmente do 3 e atividades que ela é do 5. Sim. Aí, se o fator R dá mais de 28, é aquela que vai do 5 e volta para 3. Mas supondo que o fator R está menos de 28,
Então ela vai para o 5. Aí ficou aquela dúvida, mas lá na legislação eu entendi que só vai para o 5 o que for realmente do 5. O que é do 3, ela vai continuar do 3. A lei fala que quem é do 3 e o fator R, alguma das atividades do 3, que o fator R for inferior a 28, elas vão ser penalizadas com o anexo 5. Mas não toda atividade. Não todas, né? Sim. Eu estou falando que eu elenquei no material quem são as que vão. Não, tudo bem, é exatamente o que eu entendi. Então, aqui era do 5, aí ela tem do 3, aquela do 3 é do 3, pronto, acabou. Agora que tem aquela do 5, ela pode ser do 5 ou do 3, eu entendi dessa forma, então correto. Então, por isso que eles jogaram nos dois anexos, porque vai, dependendo do fator, vai cair num no outro. Então, aqui anexo 3, ó, eu coloquei para você colocar a média do ICMS, média do IPI mensal, do IPI mensal, as alíquotas, você vai jogar aqui a receita do mês, a receita acumulada dos últimos 12 meses, e alimentar o que nós precisamos para o fator R. O que nós precisamos para o fator R? A folha de salário dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, pagas. A remuneração paga ou creditada a qualquer título a contribuinte individual, nos últimos 12 meses. Acredito aqui que o honorário contábil vai estar aqui. O prolabore dos últimos 12 meses pagos. A contribuição previdenciária patronal. O FGTS também dos últimos 12 meses apurados e pagos. A contribuição previdenciária patronal, aqui eu estava em dúvida se quando a empresa está no Simples, ela pode considerar aquela parte da contribuição previdenciária patronal para jogar aqui. Eu conversei com o pessoal da IOB, eles dizem que se a lei não está proibindo, é permitido. Então, eu simulei uns valores aqui, o fator R deu 28,06, 28,06. Então, ficou maior do que 28. Então, essa empresa no anexo 3... ela vai manter o seu cálculo com as alíquotas do anexo 3. Agora, vamos supor aqui, deu aqui R$900 de DAS para pagar. Vamos supor que ela tivesse no 3 e o fator R fosse uma atividade que o fator R precisasse de 28 e foi menor do que 28. Seria penalizada, aqui embaixo eu tenho aqui, ó, penalizada com as alíquotas do anexo 5. Então, mesmo valores, mesmo tudo, né? Anexo 5. Ela iria pagar 2.325. No anexo 3, 600. Deixa eu botar aqui numa faixa mais maior, aqui, só para vocês verem o impacto aqui. E no presumido, quanto que ela iria? E esse aí no presumido, qual que seria o valor? Eu não calculei o valor. Obrigado. Eu calculei, só comparei com os percentuais. Então, aqui é uma terceira faixa. Aqui é a primeira faixa. A terceira faixa. Então, quem faturou aí, vamos dizer aqui, quem faturou 60 mil e nos últimos 12 meses 720, que vai estar aqui na terceira faixa, até 720 mil. Então, no anexo 3, ele vai pagar 6.630, certo? Se ele tiver o fator R e for uma atividade que, dependendo do fator R, e for menor do que 28, ele de 6.630, ele vai para 10.775, uma diferença de R$ 4.245. Então, tem que analisar bem e com isso aqui, diante disso, analisar a questão do presumido. Se vai compensar eu estar no 3, sabendo que eu posso cair no 5, e esse tributo vai ficar pesado. Você de 6.600 para 10.800, quase dobra, Então, essa tabela aqui eu concluí ela amanhã e vou botar no site para vocês simularem, Tá os 5 anexos por cada faixa. Faixa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, pois é, eu vou disponibilizar no site para vocês baixá-la e utilizá-las. Ok? Então, em parte é só isso. Fábio, entra lá onde você fez, no anexo 1, que você achou o presumido 24%. Pois é, isso aqui que não está ainda acertado. Porque essa alíquota de 24% é impossível de Não, pois é, achar. como eu falei, eu vou corrigir essa questão do presumido, que está só... Não, está correto, então. Correto, mas eu vou mostrar aqui.
Anexo 1, segunda faixa, vamos ver aqui. Essa aqui não pegou, aqui. Anexo 1, terceira faixa, vamos ver se ela pegou. Aqui, sim, ali. 16? Você achou, falou que era 24%. Aqui a visão aqui minha não é péssima. São exemplos que eu não depurei. Mas vamos ver aqui a segunda faixa. Vamos ver o anexo 1, segunda faixa, né? O que eu fiz aqui? Eu joguei o presumido, eu joguei 0,65 de presumido, de PIS, certo. 3 de COFINS, 1,20, aqui é para comércio, né? Certo. Anexo 1, segunda faixa. Imposto de renda 1,20, contribuição social 1,08 e o ISS 5%. Certo. Né? E como é que eu vou chegar nos percentuais do ICMS e do IPI? O que é que eu fiz? Tá. Pronto, resolvido. Tira o ISS, 0. Né? Espera lá. Se tirar o ISS, tem que colocar o ICMS. Pois é, não, ele não está saindo aqui porque é o 0 aqui em cima, né? Não está aceitando. É porque aqui é e-mail, né? Eu estou abrindo o e-mail e não está aceitando alterar. Mas então, vamos bater 5% lá. Aí eu joguei aqui que ele no mês de. Paga uma média de 1.500 de ICMS. 1.500 eu dividido pela faturamento. Faturamento, deu 2,54. Né? Tem que habilitar ela lá em cima, para você mexer nela. Onde é? Habilitar lá. No meio da tabela. Isso, naquela linha lá. Na linha amarela. Não, só. Lá no meio da tabela amarela. Não, é que bagunçou. Foi. No meio. Ficou perdido. Nossa Senhora. Espera aí. E agora? Everaldo, salva aqui que sumiu tudo. Abri a planilha aqui. Onde estava? Só você. Não, rapidinho aqui. Está numa pasta. Eu perdi a planilha, sumiu. Não é mesmo. Aí essa aí. Vai num lugar fácil. Análise. Sumiu de novo. Tá. Desabilita ela aí, ó. Aí. Aqui, né? Aí. Então vamos para o anexo 1 aqui. Tá aqui, né? Então nós vamos tirar o ISS de lá. 0. Tá, vamos botar aqui 1.500 de ICMS. A 1.500 dá muito aqui, pera lá. A empresa pequena, né? Aqui, 900. Então, eles iriam pagar 3% de ICMS com relação ao faturamento, daria 15,92. Aqui eu estou incluindo também, não sei se está correto, como no presumido eu pago a contribuição previdenciária fora também, não é? Eu fiz uma conta aqui que me dá 7% de folha de pagamento com relação ao faturamento, que vai o total de 15,92. 15,92 com 6,75 do Simples Nacional, muito melhor o Simples Nacional nessa situação. Estamos no anexo 3. Porque eu tenho que considerar, para me comparar o presumido com o Simples Nacional, que eu não pago no presumido só os tributos federais, eu tenho ICMS, eu tenho a Previdência Social também, não é isso? Tem. Então, eu peguei a média da Previdência Social e comparei com a receita do mês e tirei um percentual, como são os percentuais federais. Então, deu 15,92 para 6,75. Anexo 1 e anexo 2, sempre o Simples Nacional é melhor, porque comércio e indústria sempre é melhor. Agora, o comércio tem que se ter o cuidado, é que eu não entro numa faixa de serviço, né? Anexo 3, 4 e 5. Ô, Fábio, é aquele pessoal que está fazendo retenção,
ele vai tomar por base a alíquota do mês. A retenção... Está fazendo retenção agora na nota que está vendendo agora e vai fazer a retenção dos impostos, né? Do ISS. Serviço. Não, a retenção só vai compensar. Só compensa. Pois é. Eu perguntando, a alíquota que ele vai informar na nota, qual seria referente a por mês de apuração? Não, isso aí não mudou, não. É com referente ao que você pagou do mês anterior. Que é do mês anterior. Do ano anterior. Por exemplo, se eu for destacar a retenção nós estamos em janeiro. Janeiro. Né? Eu vou colocar que foi usada em dezembro, que é com base no faturamento dos últimos 12 meses de novembro para trás. Como? Fala no microfone, fala no microfone. Quando chegar em fevereiro, aí já vou pegar de dezembro ainda, né? Não. Só em março. O Zé Walter. Não. Explica aí, Zé Walter. Nós estamos em janeiro. Se você for destacar a retenção, a de janeiro, é a de dezembro. É de dezembro. Só que a de dezembro, eu não preciso terminar o mês de dezembro para me saber, porque a de dezembro é com base nos últimos 12 meses que é de anterior. Até novembro. Certo. Tá bom. Tá? Então eu vou arrumar essa questão do presumido aqui para fazer essa comparação. Vai ficar bem rápido. Você alimentou aqui. Você vai ter o trabalho aqui só de alimentar. ICMS, se tiver, a média de ICMS mensal, as alíquotas federais, ISS se tiver, IPI se tiver, e a receita do mês de janeiro, dos últimos 12 meses, e o fator R, que é a folha de salário, prolabore, honorário do contador, se tiver honorário advocatício, e o FGTS. Acho que vai ficar bem prático. Mais alguma coisa? Não. Alguma pergunta para o Fábio? Hein? Isso é uma tabela comparativa, né? Isso, comparativa. O pessoal não está entendendo. É uma tabela auxiliar, né? Uma tabela auxiliar. Fazer comparações. Agora, e os cálculos? O sistema será que vai calcular sozinho? Isso aí informou? Não, na hora que for fazer o PG10, vai fazer automático, como faz. Você vai só informar os dados lá e você vai só alimentar os dados e vai fazer. Ficou trabalhoso para fazer manual, porque antes você pegava, olhava para a tabela e via lá 5,4. Você pegava o faturamento, vezes 5,4, achava o valor do DAS. Agora não, se for fazer manual aqui, você tem que vir aqui na tabela, por exemplo, na segunda faixa é de 180 a 360. Você vai pegar o valor da receita bruta dos últimos 12 meses, vai multiplicar pela a primeira alíquota aí, que seria 9%. O que achou vai deduzir dessa parcela, deduzir que é 8.100. O que achou disso, você vai pegar e dividir pela receita bruta dos últimos 12 meses depois, foi que eu cheguei aqui em 6,75%. Esse 6,75% você vai multiplicar pela receita do mês de janeiro. É porque eu não entendi essa parcela a deduzir. É o sistema mesmo que vai achar essa parcela? Eu acredito que ele vai fazer tudo automático. Você vai informar só o faturamento. Porque senão vai ficar muito complicado. Não, o sistema faz automático. O PG10. O nosso programa já está trabalhando nisso aí. Nós não vamos ter problema nenhum. Certo? Nós só vamos alimentar. Isso. Correto? A partir do momento que a gente alimenta, e alimentar certo, ele vai calcular e vai dar condições de nós lançarmos do PG10. Isso aqui eu passei essa planilha para exatamente. Essa aí é para tomar decisões. Em novembro ela está implementando. Isso aqui é para vocês analisarem. Enquanto não chega o PG10, vocês tomarem a decisão, porque vocês têm agora só janeiro para decidir se a empresa vai continuar no Simples ou vai presumir o lucro real. Fazer tipo um planejamento tributário. Inclusive, o nosso programa está abrindo uma vaga e precisa, urgente, da contratação de um profissional que saiba as linguagens de acordo com o que eu já coloquei nos apps. Eu não sei se o Wesley colocou no site, porque não vai ser fácil, tem que fazer. E da agora para frente nós vamos ter muita coisa e precisamos trabalhar mesmo em cima de tudo para melhorar o nosso programa, que já está bom, mas nós queremos mais. Foi publicado no jornal de grande circulação, solicitando um candidato para vir trabalhar.
E estamos correndo atrás. Agora, vamos ter o cuidado de selecionar bem, porque não adianta trazer um para não vir somar, né? Tem que vir. E programação é um negócio complicado, porque tem N programadores, tem N linguagens, tem que ser um que se adequa ao nosso banco de dados, a nossa linguagem, né? Inclusive, o doutor Eudes, o Everaldo falou que você tem um rapaz para apresentar, um programador. Eu falei com ele, mas ele já tem mais de 15 anos de experiência, então ele já está como programador sênior, então ele quer uma faixa salarial melhor, né? Acabou de me passar o currículo dele aqui, eu já enviei para o e-mail da presidência para dar uma analisada. Ótimo, obrigado. Tá. E quem tiver, gente, aí alguém para indicar, para vir conversar com a gente aqui, vamos ganhar tempo para a gente, como o Zé Valdo falou, somar. Professor, inclusive trabalhou na Tron, né, com o desenvolvimento do sistema da Tron. Então, ele tem experiência na área de software contábil, né? Ótimo. Trabalhou na LG primeiro e depois na Tron. Ótimo. Além de outras empresas. Currículo bom, né? Tá. Ok. Vamos iniciar a pauta aqui com o Ronan. Colegas, é sobre essas notificações que a Receita Federal está enviando aos contribuintes de imposto de renda de pessoa física, referente à contribuição previdenciária. Eu já tenho 2 casos concretos no meu escritório, meus clientes. Um foi rendimento oriundo de aluguel, portanto, não existirá a cobrança previdenciária, porque é de aluguel. Mas, se eu não estou enganado, a Receita ela veio colocar campos diferentes no imposto de renda para distinguir, separar aluguel de outros rendimentos. Parece-me que foi de 2015 para cá, não foi? Não sei. 2015 para cá. Aí nós podemos separar o que é aluguel. Aluguel não procede o imposto de renda, a previdência, certo? Mas isso é comum, foi comum na classe, nós os contadores, ao elaborar a declaração, às vezes criar-se alguma renda ali. Eu entendo que aquelas contribuições daquelas pessoas que contribuíram pelo salário mínimo, é claro que será deduzida da receita apurada pela Receita Federal, cobrando a Previdência Social. Agora, lá na Receita, eu pergunto, tem sido fácil, não só para mim, como um internauta que está nos assistindo do interior, na Receita tem sido fácil essa reversão dos rendimentos que foram de aluguéis, das outras formas de rendimento? Qual é o trato que a Receita Federal está dando a isso? Porque ele recebeu notificação, ele me disse lá, de 2013, 2014 e 2015. Inclusive, eu tenho, este é um cliente meu do imposto de renda, ele colocou do imposto de renda dele, ele é um advogado, não foi eu que confeccionei a declaração. Quando ele me ligou, falou, eu recebi uma multa aqui, mais de R$12 mil. Ou não, o que está acontecendo? Aí o meu filho, o Renan, até ficou assustado com aquilo. Eu falei, não, mas eu já sei o que é. Que ano? 2015. Eu falei, colega, esse não foi do meu escritório, a sua declaração pessoa física neste ano, mas eu vou te orientar, a sua declaração. Ele colocou lá, então, um rendimento acima de 5 mil, oriundo de pessoa física. Naturalmente, como ele tivesse recebido honorários advocatícios, cobrando ele mais de 12 mil. Então, gente, é muito dinheiro. E isso, para esse profissional, é insignificante, que ele tem posse. Mas e aqueles outros que não têm posse? Realmente colocou-se aquela renda ali para tentando provar um rendimento em alguma instituição, colocou aquilo são N no Brasil, está nessa situação. Os senhores, os seus clientes têm recebido essas notificações? Inclusive está na pauta, eu tinha colocado já isso aí. Realmente eles estão cobrando 20% do valor declarado, desde que se encaixe no limite, né, no teto, né? E está dando prazo só até 31 de janeiro. Ou parcela ou paga à vista, não tem outra. É a partir de 1/2 de 2018, a multa vai para 75% a 225%.
E aí, colegas, é o seguinte, eu vejo isso como, uma vez lá no imposto de renda, irreversível esta situação. Foi declarado, né? A não ser, caso essas declarações tenham sido feitas dessa maneira e não recebeu ainda a notificação, e se informaram indevidamente, eu penso retificar declarações. Eu disse isso para o colega, ele falou, olha, eu tenho N casos no meu escritório, que eu fiz dessa maneira, o que você acha? Eu falei isso, olha, aquilo que foi verdadeiro, o rendimento verdadeiro, você deve prevalecer. Agora, se você colocou ali aleatoriamente, justifica você retificar as declarações. Ele está nos assistindo. Os senhores concordam com isso? Que retifique as declarações anteriores, que ele, temeroso de que ele receba essa notificação, e foram o rendimento colocado aleatoriamente. Ali, colocou, porque ele estava fazendo. Talvez, muitas das vezes, o cliente nem sugeriu aquilo, ele colocou para dizer que tinha uma renda. Tinha uma renda maior. Para dizer que tinha uma renda maior. Mas uma vez notificado, cabe a retificação? Não, é que eu estou dizendo, ainda não notificado, ainda ele está dizendo, como eu tenho N casos, e desses casos, só um que recebeu a notificação, os outros não receberam. E aqueles que estão próximos de mim, o que eu faço? Você, aí, como diretor do sindicato, com os nossos colegas, o que eu faço? Pergunta aos senhores. Não faria. Vamos levar para o Eudes lá. Doutor Ronan, tem um cliente meu que recebeu, ele é odontólogo, evidentemente que ele tem rendimentos, né, de pessoa física e, inclusive, declara livre caixa. Então, a Receita mandou notificação, ele mandou para mim via WhatsApp, né? Então, eu vou agora no final da semana para lá conversar com ele, a gente explicar toda a situação. Eu tenho visto nos grupos de WhatsApp alguns colegas falando que iam retificar esses impostos de renda. E eu até ainda questionei para alguns assim, você está pensando no futuro? O que eu disse no futuro? Porque se é um profissional liberal, ele teve essas declarações, esses rendimentos. Agora, se ele retifica, automaticamente o que ele vai fazer? Se ele vai excluir essas importâncias, ele vai abrir também um valor declarado a menor do recibo do profissional, do cliente dele, que ele passou, do paciente dele. Digamos que é um dentista, um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta. Aí vai criar um problema futuro, que eu vejo nesse sentido aí. Se for da situação que o senhor disse aí, se for simplesmente para encher linguiça, para ter um rendimento lá, poderia-se, eu acho, até retificar, mas eu não aconselharia. Eu não aconselharia, particularmente eu não aconselharia. A não ser que a pessoa fale, não, eu quero retificar e eu assumo isso aqui lá na frente. Porque o que acontece? A Receita Federal, aliás, voltando antes, o Jorge, ele falou isso aqui, o Jorge Martins, quando ele deu a palestra para nós esse ano, de março de 2017, ele falou que a Receita estava apurando as contribuições dos autônomos e a Receita iria cobrar esses valores. Com certeza já tem tudo isso aí separado. A partir do momento que nós começarmos a retificar esse imposto de renda, já vai abrir o alerta vermelho lá, opa, estão mexendo onde não deve. Então, de minha parte, eu acho que é meio temeroso a gente simplesmente ir retificando. Tem que ser analisado cada caso, né, para exatamente não correr nesse risco. Porque, como essas notificações estão chegando, até 31 de janeiro. A partir de 1º de fevereiro, ela pode se tornar como intimação, multa de ofício de 75% a 225%, e também o processo do crime contra a ordem tributária, né? Um processo criminal, porque aí você está entrando na esfera de crime contra a ordem tributária de sonegação fiscal. Então, eu acho que é bem temeroso e simplesmente retificando. Não digo que não seja possível, mas tem que ser muito bem analisado cada caso. Vamos ouvir o Geraldo aqui um pouquinho, depois o Zé Valdo, depois o Geraldo. Eu endosso todas as palavras do Eudes, porque a declaração, você confessou que você recebeu aquilo. Então tem que ter bastante cuidado. Agora o Ronaldo diz, aluguel. Se ele tiver os comprovantes realmente de que ele vai provar que é aluguel, ele vai sair. Tem que ter o bem declarado também, né? Vai ter que justificar. Vai ter que justificar. Talvez eles vão exigir até mais do que ter o bens, né? Talvez
recibo, um contrato e tudo mais. Então, é bastante complicado isso aí. Agora, o que eu queria ver mesmo é dentro do assunto do imposto de renda, mas já saindo um pouco. Volta para mim depois. Deixa o Zé Walter falar, eu volto para você na sua pauta aqui. Tá? Vou falar. Eu dou uma réplica para você. Colegas, nós temos que ter muito cuidado, que muitas vezes esses valores que foram colocados, não foi colocado simplesmente por colocar. Ver a variação patrimonial. Se for fazer uma retificação por fazer, pode abrir o problema da variação patrimonial. Então, nós temos que ter esse cuidado, não é simplesmente refazer, não. Porque você pode cobrir a cabeça e descobrir os pés. Zé Veraldo. Não, é exatamente isso que eu ia falar, quieto, porque se ele aumentou, ele tinha, assim, ó, eu estou com caixa de tanto. Então, se ele aumentou, foi o motivo que ele aumentou, porque ele não vai aumentar e gastar o dinheiro todinho. Se ele aumentou e gastou sem declarar no patrimônio, tudo bem, certo? Mas eu, particularmente, não faria. Ok, Ronan. Então, colega internauta, é isso que o grupo de estudo aqui entende da seguinte maneira, cada um tem seu entendimento. O colega colocou que se você, o seu cliente, é claro, se este recibo, essa despesa, beneficiou alguém, tanto quanto recibos de dentista, de médico e outros profissionais dedutíveis do imposto de renda, e que você tenha emitido esse recibo, realmente não pode de forma nenhuma retificar essas declarações. Aquele rendimento que você criou para comprovar uma renda da sua relação patrimonial de bens, que criou aquela renda e ali ficou documentado, ao retificar, o problema é do seu cliente, não é de terceiro. Ele vai ter problema com a Receita Federal na justificativa da sua variação patrimonial. Terceiro, que é o meu entendimento, embora contrário aqui dos colegas presentes. Se você colocou aleatoriamente rendimento naquela declaração, não mexeu nos bens patrimoniais, e aquela pessoa não tem nenhuma documentação que comprove aquele rendimento, é claro que você colocou indevidamente, eu entendo, assim, você querendo, eu retificaria. Se fosse o meu caso, o cliente pedisse, ele pagasse o meu honorário para retificar se eu tiver colocado aquela renda que ele pediu. Agora, se foi você que criou a renda aleatoriamente sem ele saber, esta é uma situação que você vai decidir, observando a relação patrimonial, se houve variação, e se ele é profissional liberal que entregou, que beneficiou esse recibo, beneficiou alguém. Agora, se você colocou aleatoriamente lá, não mexeu na relação patrimonial, nós somos, eu, por exemplo, teria problema, eu retificaria. Não é o entendimento aqui do grupo de estudo. Ok. Há mais algum questionamento a respeito disso aí? Você está com a pauta aí, já é a mesma, né? Tá. O geral da sua é outro assunto, não é? Pois é, mas tudo bem. Você está aqui. Você, imposto de renda. É porque tem o Zé Walter aí que ia entrar, você ia pegar uma beirada na pauta dele. Mas não, vai lá. O imposto de renda é o seguinte, Ronan, o cliente é odontólogo. Então, em 2017, calendário 2016, então ele informou os recibos de todos os pacientes dele e declarou. Só que houve um paciente que ele só declarou R$400. E esse paciente dele declarou 10.900. E tudo indica que realmente ele fez esse serviço. Porque ela apresentou recibo, só que 2 recibos. Um é totalmente no padrão do recibo que ele emite. Mas tem os cheques que provam. Então, ele está intimado a dizer se aqueles recibos é verdadeiro ou não. Nessa fase, ele pode retificar e reconhecer essa receita? Deixa eu te dizer, o médico prestou o serviço, tá? Prestou o serviço. Em uma cariação, em uma ação, digamos, investigativa, esse profissional ele não teria como fugir dessa prestação de serviço, certo? É uma situação aí que ele tem profissional com o seu cliente. Para o médico retificar
a sua declaração excluindo essa receita? Não, ele quer incluir a receita. Só que ele está intimado já a provar que esse é verdadeiro ou não. Que é verdadeiro ou não. Mas você disse que ele prestou o serviço. Ele não declarou. Mas eu quero saber, o fato existe? Tudo indica que sim. Tá. Se o fato existe que ele prestou o serviço, aí está a verdade dos fatos. No teu documento, mas eu prestei. Eu abri a boca do cidadão no meu consultório. Ele foi lá, ele vai procurar alguma maneira. Ele prestou o serviço da boca dele. E se ele prestou, ele não vai se hesitar em dizer que prestou o serviço. E cobrei dele 10 mil reais, mas não declarei o imposto de renda. A Receita vai cobrar dele lá ali a tabela progressiva nesse rendimento omitido do profissional dentista. Vai cobrar dele na tabela progressiva essa receita que ele omitiu e vai fazer valer lá para aquela pessoa mediante prova de documentação. Que se ele chega lá, como diz, aquela verdade, quem fala a verdade fala, quem mente, mente. Ele vai chegar e falar para o auditor, olha, de fato, ele vai estar falando a verdade. Eu prestei o serviço, sim, só não fiz emitir o recibo. E também a documentação que eu tenho, o que é? Ele deu algum cheque para o cliente, ele tem inclusive esse cheque. Só o cheque, mesmo que seja de valor diferente, é uma prova que ele prestou o serviço. Vai sobrar para o profissional da saúde, porque ele vai ter que recolher o imposto na tabela progressiva e não sei, mais algumas penalidades se existir que a Receita entender. A minha pergunta é simplesmente, ele pode fazer a retificação antes dele conversar com o auditor? E simplesmente a minha pergunta é essa. Não, uma vez notificado... Ele não está notificado, está intimado a dizer se aquele recibo é verdadeiro ou não. Então, ele vai responder que aquele recibo é verdadeiro e retificar. Não, eu não faria isso. Eu iria primeiro lá no auditor. Eu iria no auditor e dizer, auditor, isso é verdade e eu posso adquirir a minha declaração, porque ele está provando mais uma vez a boa-fé dele. Ele não pode fazer isso. Eu não faço. Só um minutinho, colega. Só um minutinho. Eu, uma vez notificado, seria até um crédito para ele. Ir na Receita, ó, eu poderia até retificar. Mas eu recebi a notificação, com respeito ao que é a Receita Federal, que é verdadeiro isso aqui, sim, eu prestei o serviço. Portanto, auditor, permita-me que retifique a declaração e coloque isso. Eu faria dessa maneira. Marinho, leva lá no Domingos, primeiro, enquanto o Everaldo fala aqui. Depois o Eudes finaliza, eu quero ouvir. Então, se ele pode... retificar. Eu retificaria e já apresentar para ele, ó, eu errei, está aqui, eu retifiquei, vou pagar. Pronto. Eu faria. Ok, agora vamos ouvir o Domingos. Peraí. Vamos, um de cada vez. Boa noite a todos. É Boa isso noite. aí, o Everaldo acabou de falar. Uma declaração de imposto de renda, uma vez que você não foi notificado sobre a sua declaração, você pode retificar sem problema. E para esse profissional que prestou o serviço, a justificativa dele na Receita é a retificação da declaração dele. Se ele retificou, não precisa nem ele aparecer lá. E está resolvido a situação. Ok, traz no Eudes aqui para nós. Era o que queria ouvir, né? Então tá bom, o microfone para o Zé Walter ali. Devolução de blocos primeiro, depois nós vamos... Está me preocupando sobre e acaba sobrando para nós, e é para nós e não temos como passar para outros, essa devolução dos blocos. Estava conversando com o Edvard hoje, disse que já está uma loucura lá na Secretaria da Fazenda para essa devolução. E o que é que nós queremos? Nós, como entidade que somos prestadores de solidariedade e serviço para o associado, para o sindicalizado, precisamos solicitar das partes uma prorrogação, porque veja bem, um mês só é inadmissível. Nós temos que buscar notas e não é só buscar as notas e relacionar, é fazer a entrega. Nós vamos viver uma fila do SUS. É uma verdade, vocês podem me criticar, mas é a realidade. Nós vamos estar numa situação delicada. Precisávamos, no mínimo, ali de 120 dias, para não dizer 180. E o que é que vai resolver? Em 30 ou em 180, qual a diferença para o Estado? Só se for para arrecadar. Então, nós precisamos mexer os nossos palitos, ir lá e falar com eles para pedir, para que dilate esse tempo, né?
Está sendo entregue lá na antiga Rádio Brasil Central da Vila Nova. Pode falar. Ok, deixa o Everaldo. Não, o Edvard, só passar para o Edvard. Boa noite. Deixa, rapaz, cumprimento que Hoje de manhã eu já estive lá para entregar uns formulários contínuos, certo? E toda empresa que estiver suspensa, você tem que resolver a questão também, para devolver esse bloco. A empresa que muitas vezes você deu baixa só na Receita Federal, não deu baixa na Cefaz, da pendência também. Você tem que dar baixa, tem que resolver primeiro a parte da Cefaz para depois devolver esses blocos. E a multa é pesada. Eles cobram cada folha do bloco D1 e o bloco que é grande também eles cobram, acho que é 5 mil por cada bloco, de 25... R$50 por unidade. Pois é. Então, eu já estive lá hoje, já estava lotado, você entendeu? Então, eu tenho certeza que não vai dar conta de nós devolver todos esses blocos, certo? Não tem como. Então, deixa o presidente falar aqui, que já tem uma solução para isso. Bem, Okay. o Joeli teve lá e o Bailão solicitou isso, certo? Já fizemos requerimento, já enviamos para ele lá, viu? Pedindo a prorrogação para 31 de março. Deixa o Ronan falar aqui, depois você fala. Mas foi solicitação, inclusive, do pessoal do atendimento lá, certo? Porque aí ele vai tocar lá porque é impossível, certo? A gente entregar isso e cessar a máquina, certo? Que estou pedindo. Vamos ouvir o Ronan aqui, depois o Geraldo ali. Mas, colegas, é o seguinte, o Otávio Júnior, parece, ele nos disse que o Lopes, lá do SESCOM, está aí. Isso é uma briga da classe representativa das empresas, no caso de lojas e outras categorias. Mas, isso é importante, né, Otávio? Se juntar aí, através aqui do Otávio, nós aqui do sindicato, que é da nossa diretoria, vocês todos, juntar aqui, o Cid Lojas, está aqui o representante do Cid Loja aqui, ó, o Carlos Pereira. O Zé Carlos, viu, Carlos, né? Se concordarem com o pessoal, o Carlos já fica autorizado a procurar lá o José Carlos. José Carlos, o Lopes, sindicato, e lá na Cefaz, realmente procede essa preocupação do José Walter. O prazo está correndo e vai terminar sobrando para o contador, embora essa é uma briga do empresário. Eu penso que nós, o contador, nós não somos obrigados a ir lá devolver o bloco. O empresário tem que ir, mas eu sei que ele cobra do contador. Então, é o seguinte, colega, nós fazemos isso, juntar essas entidades e lá na Cefaz. Cria que agora aí, né, o Otávio está aí, ó, já veio aí para nós, ele é o representante lá também nessa entidade. Não, mas na realidade é o seguinte, vamos aguardar o deferimento do ofício que nós já encaminhamos, para ver se não vamos ter uma resposta positiva ou não. Mas acredito que sim, porque o próprio Bailão já determinou, já reclamou, eles também estão reclamando, que o tumulto está atrapalhando até para fazer um serviço de qualidade. E acredito, como é um documento que ninguém vai usá-lo mais, então, se ninguém vai usá-lo, qual a intenção do Estado multar? Então, ele pode dilatar esse prazo. E nosso ofício foi encaminhado. Então, vamos aguardar a resposta do ofício para que a gente fica mais, ou despreocupa ou preocupa mais. Tá, okay? Deixa o Eudes lá, depois eu passo para você. Só uma opinião também é o seguinte, se caso essa solicitação foi feita, ela não for atendida, ou se tiver uma opção também mais, que essa entrega, ela seja escalonada de forma diferente, porque senão se prorroga para daqui 120 dias, mas todo mundo deixa para daqui 120 dias, vai dar o mesmo problema. É o mal do Então, tipo assim, de A a B, de C a D, então, assim, as empresas... O número final de inscrição, né? Ou pelo final da inscrição, então, que as empresas tenham um escalonamento para um cronograma de entrega. Porque senão você não, prorrogou 120 dias. Eu falo, daqui a 120 dias eu vou lá. Chego lá, está todo mundo lá de novo, então vai resolver. Nós vamos analisar e sugerir para eles também. Tivesse esse cronograma aí. Deixa o Otávio falar ali. Deixa o Otávio falar aqui. Essa situação foi se manifestada lá no setor de consultoria da Secretaria da Fazenda hoje de manhã cedo. Eu estive lá na parte da manhã. E tinha muitos colegas nossos que estavam perguntando daquela situação da emissão da nota. Meu cliente emitiu cupom fiscal ontem, e como é que eu vou fazer? Emitiu nota fiscal manuscrita, né?
Aí a pessoa que estava sendo consultada lá da Secretaria da Fazenda manifestou da seguinte forma: você vai ter que fazer o lançamento da nota, você vai ter que fazer o termo de ocorrência fiscal. Aí o outro contador falou assim: então, pagando o imposto está resolvido. Ele falou: não está resolvido não. Você vai ter multa, porque vai ter uma multa formal para você emitir o documento, né? Um documento, ele tornou-se inidôneo. Então, além de você pagar o imposto, você vai ter essa situação lá na Secretaria da Fazenda. Eu creio que se o fluxo for muito grande, gente, é igual aquela situação. Vai passando, depois a Secretaria da Fazenda edita um decreto que fica assim, ó, fica convalidado todas as operações realizadas no período tal, certo? Mas a gente não pode contar com a sorte com isso, tá? Outra questão, os livros fiscais. A gente tem muitos contadores aí que não autenticam os livros fiscais. A Secretaria da Fazenda disse que esse ano vai autuar. E o prazo é 28 de fevereiro. Tá? A gente tem uma demanda muito grande dos nossos escritórios, que são as empresas que nos repassam, que não repassam para a contabilidade, os seus registros de inventário, né? Fica lá parada, aguardando, contabilidade parada. Eu também tenho isso lá no meu escritório. Então, a gente fica lá indefinitivamente, lá parado, aguardando o cliente mandar para a gente. Então, chegou um momento agora, quem não tem esses livros autenticados, que se faça a autenticação, porque vai ter as penalidades cabíveis ao caso. Essa situação do senhor Maurício Bailão, que é lá do SF, e outras pessoas que têm se manifestado assim isoladamente dentro da Secretaria da Fazenda, não se forma uma opinião da própria Secretaria da Fazenda. São pessoas que estão em alguns postos, que estão se manifestando isso pessoalmente para a gente, como a gente somos dirigentes sindicais, como manifestou para o Joeli, manifestou-se para mim, né, não sei quem mais que foi lá na Cefaz. Então, estão isoladamente. Então, estão no sufoco. Então, o que aconteceu? O Francisco Canindé Lopes, que é o presidente do SESCOM, ele, junto com as entidades empresariais, ele conseguiu aquela prorrogação do ICMS da substituição tributária, que entraria em vigor no dia 1º de janeiro de 2018, foi prorrogada para 1º de março de 2018. Há ainda um estudo para se alongar um pouco mais isso, tá? Passar lá para o mês de junho, da metade do ano para lá. Por quê? Por causa do sufoco que nós temos com as nossas obrigações acessórias, que nós temos que cumprir agora no mês de janeiro, fevereiro, março e abril, que é a demanda das declarações de imposto de renda. Então, isso é um pedido que está sendo feito. Ontem, a gente teve a eleição lá para o Conselho de Contabilidade, e a nossa entidade lá também, agora eu sou vice-presidente de controle interno do Conselho de Contabilidade, o nosso presidente é o Rangel Francisco Pinto. Então, a gente também estamos olhando essa situação, que dentro lá do Conselho tem uma diretoria de desenvolvimento social e institucional que está cuidando desse assunto perante a Secretaria da Fazenda. Nós queremos, assim, que todas as entidades contábeis, CISESGO, SESCOM e CRC e demais entidades representativas da classe, que a gente fosse até a Secretaria da Fazenda. Porque se vocês que são contadores têm que ficar atinados, nós somos contadores, tem que ficarmos atentos à legislação. Se você chegar no dia 27 e 28 de dezembro de 2017, tem mais ou menos em torno de umas 25 normativas para se implementar lá já no mês de janeiro. Gente, isso é impossível da gente fazer isso, né? Então, conclamo todas as entidades contábeis, né, e empresariais, como o Carlinho está aqui, o Zé Carlos é um ferrenho defensor lá dos empresários, que a gente pudesse juntar forças, Carlinho, porque sem... É igual aquela vez que foi da contabilidade, né? Que nós pegamos o doutor Evaristo, que é o presidente da FEComércio, e todas as entidades contábeis e sentamos com a Secretaria da Fazenda. Ali foi selado um acordo. Então, acho que deveria ser desse mesmo jeito. Obrigado. Geraldo. Essa devolução dessas notas fiscais, o modelo consumidor,
Toda devolução tem que preencher um formulário para entregar. Agora, se a empresa é lá da Aparecida, vai entregar aqui também ou vai entregar na Aparecida? Ah, sim. Beleza. Na delegacia regional dela. Ah, beleza. Com você ainda aí, o SF, o Zé Walter queria falar do SF, é o mesmo do bloco? É da cessação de uso? A cessação de uso da SF até é tranquila, porque aí o empresário vai, paga e eles já levam lá tudo, isso aí para nós é melhor. Okay, o problema mais são os blocos, né? Porque esse aí, infelizmente, não tem quem faz esse serviço, né? Ok, o gancho que você queria ir era essa, como você falou, né, Geraldo? Então, continua com você aí, substituição tributária. O Geraldo. Esse decreto 9.108 está excluindo, não sei se é total ou grande parte da substituição tributária de Goiás. Eu não entendi bem como proceder, porque 31 de dezembro existe um inventário onde tem que separar por grupo. Tributação normal ou substituição tributária. Aí tem que fazer outro inventário, que seria dia 1º de janeiro ou 31 de dezembro, para poder colocar essas mercadorias na tributação normal. E eu não entendi aquele procedimento das empresas do Simples Nacional, como proceder. Poderia alguém me ajudar? O Otávio está por dentro, deixa eu falar. Primeiramente, dizer para você que foi excluída do apêndice 2, né, do anexo 8º, que trata da substituição tributária. O apêndice 1 do nosso regulamento trata dos convênios. Convênio é convênio nacional. Então, a substituição tributária do apêndice 1, ela é nacional. Do apêndice 2, ele excluiu autopeça, ração PET, material de construção, como está aí, e material elétrico. Com relação ao estoque que nós temos que fazer, como ela foi prorrogada para 1º de março, nós temos que efetuar o nosso inventário em 31 de dezembro de 2017, nas mesmas formalidades, separando os produtos com substituição tributária e os produtos com tributação normal. Correto? Bom, chegar no dia 28 de fevereiro, nós temos que levantar outro estoque. Toda aquela mercadoria que você comprou no Simples Nacional, ela está com substituição. Aqueles produtos que vão sair da substituição tributária, você já comprou e já pagou o imposto dele. Então, você vai elaborar o seu estoque. Vamos levantar a seguinte hipótese. Você apurou um estoque de R$100 mil de produtos com substituição tributária. Então, esses produtos já vieram pagos o imposto. Aí, o que a Cefaz está pedindo para você fazer de acordo com esse decreto? Você tem um estoque de 100 mil, aí no mês de março você faturou R$50 mil. Ela está pedindo para que você coloque R$50 mil do seu faturamento daquele mês, que aquele produto é com substituição tributária. Quer dizer, você já pagou. Então, você ficou com um valor de 100 mil no seu estoque, vai abater 50 mil. Aí você vai ficar com um saldo de 50 mil. No mês de abril, você vende mais 50 mil. Porque você tem um saldo de 50 do seu estoque. Aí ela diz o seguinte, mesmo que você tenha vendido o produto todo ele com produto tributado, o seu AFP 5102. Ela vai dizer de novo para você, coloque para mim que você, esses produtos, até exaurir o valor do seu estoque. Chegou o mês de abril, você deduziu 50 mil. Então, você zerou o seu estoque da substituição tributária. Mês de maio, vai ser tudo tributado normalmente, se não alterar a data. Esse é o esquema que está dentro do decreto 908. Então, acho que eu entendi. Porque eu estava fazendo uma pequena ou uma grande confusão, que tinha duas situações. Agora, 1º de janeiro, essas mercadorias passar tudo ser normal. E tinha outra situação, substituição tributária, que seria para março. Então, beleza, o inventário normal por grupo,
continua na mesma situação tributária, substituição tributária, até 28 de fevereiro. Aí 28 de fevereiro que eu vou levantar e fazer essa... Tranquilo. Fechou. Zé Walter. E aqueles, digamos que a minha empresa vende peças e vende pneus. As peças deixarão de ser substituição tributária. Porém, os pneus vão continuar com substituição tributária. Sim, senhor. Então, aí eu não posso deduzir os 50 mil, eu tenho que fazer proporcional, não é isso? Justamente, porque o pneu, ele vem de um convênio nacional. E o convênio nacional determina pelo CONFAS que é em todo o Brasil, sem exceção. Os estados têm que respeitar o convênio, porque o convênio é nacional. E no caso aí, igual você está dizendo, se você tem uma empresa que revende pneus, logicamente você tem que expurgar esse pneu do cálculo da substituição tributária, é só lançar as peças automotivas, né? Certo? Ok, obrigado. Passa para o Edivar aí. Então, com relação ao material elétrico e material de construção, então eu vou levantar o estoque dele, aí eu vou usar essa substituição até acabar o estoque? Na guia do até acabar os produtos que estavam na substituição tributária. Né? Não são todos os produtos que você vai levantar no seu estoque, não. Eu sei, só que foi substituição. Só o que estava na substituição. Exato. Aí eu vou usar essa mercadoria, a venda dela, eu vou levantar um estoque, quando eu terminar, aí que eu vou passar a pagar o normal. A hora que você exaurir seu estoque, aí você passa normal. Ok. Mais algum questionamento? Outra questão que... Só um minutinho. Só uma questãozinha aqui, que negócio de substituição tributária e tal. Eu trabalho muito com o setor de autopeça e tem uma empresa que eu trabalho com rolamentos. E nossa empresa foi autuada no estado do Rio Grande do Sul, porque a nossa empresa aqui em Goiás vendeu para um cliente nosso no estado do Rio Grande do Sul rolamento industrial. Esse rolamento industrial são rolamentos que vão para máquinas motrizes, não é destinado ao setor automotivo. Então, nós estamos com uma demanda muito grande, o nosso departamento jurídico lá está trabalhando em cima disso, porque o rolamento ele é híbrido. Você pode utilizar ele tanto em máquinas motrizes como no setor automotivo. O que nós fizemos dentro da nossa empresa? Todo rolamento que é industrial, nós solicitamos do fornecedor que escreva na nota fiscal que é rolamento industrial. E o que é automotivo, rolamento automotivo. Nós tivemos na Secretaria da Fazenda, a posição da Fazenda, a Secretaria da Fazenda, é que nosso posicionamento está correto. Por ser uma peça que é híbrida, serve tanto automotivo como peças para máquinas motrizes, né? E dentro do regulamento que trata hoje da substituição tributária, fala exclusivamente automotivo. Então, nós estamos com essa demanda lá no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul está batendo o pé e não quer aceitar. Então, nós vamos para uma demanda. Nós já pegamos um parecer da Secretaria da Fazenda hoje e vamos questionar essa autuação que foi feita na nossa empresa lá no estado do Rio Grande do Sul. Pois não, Geraldo? Não, então, beleza. Deixa eu só voltar aqui e recapitular. A partir de 1º de março, se não mudar... Aí vai ser, igual ele citou, material elétrico e construção. Ele vai sair tudo com CFOP tributado. Mas se eu levantei um estoque dia 28 de R$20 mil de substituição tributária do apêndice 2, apêndice 2 que fala, né? Então, aí, lá, mesmo sendo a nota fiscal, eu vou jogar esses 20 mil lá, substituição tributária, aí fechou, a parte tributária. Agora, outra questão em substituição tributária. A empresa comprou uma mercadoria, que ela é substituição tributária, do protocolo 84, do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não está mais no protocolo 84. Então, eu tenho que calcular... jogando o IVA nessa mercadoria, e como a nota fiscal é de dezembro, a empresa agora que mandou, eu teria que agora, no início de janeiro, recolher esse CMS, correto?
Sim, é isso mesmo. Se a empresa lá fosse dentro do protocolo, você tinha que recolher na data da emissão do documento. Como o Espírito Santo não está dentro do protocolo, como você está falando, ele não está no protocolo, você tem a possibilidade de recolher num prazo previsto até o 9º dia do mês seguinte. Até o 9º dia? É, acho que até o 9º dia. Então, era hoje, né? Era, até o 9º dia. Ok. Estamos aqui para o Railon aqui, vamos falar de credenciamento. Meu caso é o seguinte, eu gostaria de colocar em pauta novamente a discussão daquele problema do credenciamento no município de Aparecida de Goiânia, com referência à cobrança do alvará sanitário para os escritórios de contabilidade, bem como os autônomos, que é o meu caso específico. Na época que foi surgido aquela cobrança, eu ainda estive aqui, questionei, nós conversamos aqui, que aqui no meu conhecimento tem o Eli, que é de lá, e de Aparecido, município de Aparecido, o Djalma também, que faz parte do conselho, mas nós questionamos, mas parece que eles sim, não mostraram assim, um certo interesse de questionar esse fato. O ano passado, o Everaldo participou de uma reunião lá no conselho, ainda com o prefeito de Aparecida, esse novo prefeito, o prefeito atual, onde o Everaldo questionou esse problema, foi exclusivamente para questionar esse assunto, e ele ficou de dar um retorno. Ele não deu retorno ainda e não vai dar, porque não é interesse dele questionar esse assunto de não cobrança do alvará. Então, eu estou bastante preocupado com isso, não posso acomodar e ficar parado sem tentar uma solução. Então, gostaria de a gente debater sobre isso e ver como é que você procedeu, Eli. Assim, no momento, você é o único que está aqui que pode dar uma posição. Como é que eu estou preocupado, sinceramente estou preocupado. Na verdade, quando nós estivemos com eles lá, numa reunião com eles, eles foram curto e grosso. Está na lei. Só que a lei que eles têm lá, agora no momento eu esqueci, ela não fala objetivamente de determinados segmentos ou atividades. E não é como eles estão querendo pôr tudo num bolo só e cobrar de todo mundo. Então, mas simplesmente ele diz que está na lei e não vai dar. Agora, tipo assim, vamos supor, se você for requerer judicialmente ou para sentir-se dentro do seu direito, o que você vai gastar fica mais caro do que as taxas. Aí você tem que fazer a opção. Ou você Maria vai com as outras e paga, ou resolve gastar do seu bolso uma quantia que vai ficar lá o triplo ou mais do que a taxa que você paga. Porque, diante da manifestação deles, do deferimento deles, é que está na lei. Se está na lei, não tem como voltar. Então, a Câmara de Vereadores teria que reunir, fazer uma votação para modificar essa lei. E é quase que impossível, porque os vereadores também seguem a orientação do prefeito. Então, se eles seguem a orientação do prefeito, os vereadores não vão, a não ser que façam um movimento popular que convença esses vereadores a mudar de ideia e pedir o prefeito realmente para mudar. Certo? Porque... Claro que está na lei, está. Eu vi a lei. Ela é uma lei. Não, mas a lei é falha. A lei não fala, ela especifica as atividades de alimentação, química, perigosas, isso aí. Tipo um escritório de contabilidade, uma loja de armarinho, aviamentos. Não fala isso lá. E eles põem no bolso de todo mundo. Fala, inclusive, autônomo e até pedreiro, eu lembro que lá fala. Todos que se inscreverem no cadastro municipal de Aparecida têm que seguir a regra lá. Paga ambiental, funcional, vigilância. Vem para tirar o alvará, vem bombeiro, vem ambiental, vem tudo. Vira uma bola de neve.
Então você tem que... Quer falar? E assim, eu não sei, né, mas eu tenho uma leve impressão que essa lei deve ser inconstitucional, porque se ela tivesse embasamento, meu Ronan talvez pode falar melhor, com melhor clareza, se tivesse um embasamento constitucionalmente, Goiânia, por isso que é a capital do estado de Goiás, estaria cobrando. E as outras cidades da região metropolitana, ninguém cobra, parece que ninguém cobra. Só a Aparecida que está cobrando. Se fosse constitucional, será que Goiânia principalmente não estaria cobrando? É a primeira a cobrar. É igual o advogado, só um pouquinho. O advogado me falou de um cliente meu, por exemplo, me pegou lá 4 anos, uma loja de aviamentos. E eu questionei e tal, me mostraram a lei, eu comentei com eles que aquilo não era para armarinhos, não era para aviamentos, nem nada. Aí a minha cliente contatou um advogado, e esse advogado falou, olha, você vai pagar 800 aqui, o meu honorário vai ficar mais caro. O que você escolhe? Ele foi curto e grosso com ela. Falou, você vai querer pagar mais caro para mim e ter seus direitos garantidos? Ou resolve pagar isso aí? Então, ela falou, vou pagar. Né? Deixa o Ronan comentar. Me diga uma coisa, e aqui, vocês todos aí, nós aqui, associados do sindicato, não teria como, assim, se foi de interesse dos que se sentem prejudicados desse assunto, entrar com a ação pelo sindicato, não teria como mover isso, não? Deixa eu te responder em parte. Não. Isso me faz reportar numa matéria que eu estava lendo hoje sobre a Carmen Lúcia, a presidente do Supremo Tribunal Federal. Nessa vida que ela veio aqui a Goiás, aí o representante do Ministério Público falou assim, mas nós fomos lá no presídio, nós fomos lá assim assado. Vocês não fizeram mais que a sua obrigação de ir lá no presídio para fiscalizar. Vocês estão cumprindo sua obrigação. Pois é, mas isso não está pronto assim assado, porque os juízes manifestaram, o juiz disse que aquele juiz não faz nada, o juiz obedece à ordem do Supremo Tribunal Federal. Eu, que sou a presidente do CNJ, o juiz tem que me obedecer. Então, se eu mandei fazer isso, tinha que ser feito. O presidente do OAB foi lá também, não sei o quê. O presidente do OAB não manifesta nada, aqui é a lei. Então, mano, não é o seguinte, conforme você mesmo disse que você viu a lei e que na lei diz isso, entendeu? Então, lei se não discute, cumpre. Lei se você discute lá no plenário da Câmara, do Estado e do Federal. Então, nós, como sindicato, para nós irmos brigar contra uma lei municipal, nós estaríamos, conforme disse o Otávio Júnior, nós temos N problema para nós resolver. Não estamos fora de deixar. O que eu, aqui, como associado, como diretor da casa, eu te digo, traga essa lei para nós. Eu quero confessar para você que, humildemente, eu não li essa lei. Traga, na próxima reunião, esta lei, eu quero ver. Agora, se lá estiver dizendo isso, ela pode até ser... e pode até ser inconstitucional. Mas ela foi aprovada pelo município. O município tem poder, até que... melhora os meus conhecimentos de legislar no seu interesse, mas desde que não fere a Constituição. Agora, o fato de Goiânia não ter e Aparecida ter e o outro não ter, é que eu já disse, cada município tem a sua legislação. Traga para nós o que eu penso que pode ser feito, vamos olhar a lei e se lá estiver elencado que realmente esses ramos todos, inclusive os contadores, tem que recolher seu alvará, vamos procurar lá deve-se procurar o presidente da Câmara e dizer, vocês aprovaram isso aqui e vai ter que ser revertido, presidente, porque senão nós vamos falar aí na imprensa, que vocês fizeram isso, coisa e tal. Agora, se está na lei, por enquanto nós temos que calar, aí é quando eu recordo lá, eu reporto a ministra do Supremo Tribunal Federal. Está na lei, vamos cumprir. A não ser que nós mudamos ela na Câmara. Sabe? Inclusive, nós tentamos sensibilizar o prefeito de uma parceria para tirar, pelo menos, dos escritórios de contabilidade. Eu falei, infelizmente, não posso beneficiar vocês em detrimento de outras atividades. Então, se um vai cumprir, todos têm que cumprir. Entendeu? Então, essa é a situação. Deixa ele acabar. Carla. E os contadores que têm empresas lá, vão ter escritório lá, eles vão, apesar que tem um cadastro lá, vai ter que pagar também? Se... O Alion está falando aqui que estão cobrando dele. Né? Ele tem escritório lá? Ele é autônomo. Para todo mundo. Quem tem... Porque geralmente me parece o seguinte, quando você tem
empresas lá e faz só o cadastro e dá o endereço de Goiânia, parece que eles não te incomodam. Mas quando você der um endereço de Aparecida... Não, no meu caso, tem empresa lá, do endereço de Goiânia e até agora não veio nenhuma cobrança. Por isso que eu estou perguntando. Nesse sentido aí. Tranquilo. Tem problema sim, mesmo não tendo escritório lá, e, sendo aqui em Goiânia, tem problema sim, quem vai explicar melhor é o Joeli, porque é o caso dele também, que ele não, escritório seu aqui, né, Joeli? E você estava tendo problema lá em Aparecida também. Nós encontramos lá, você estava tendo um problema assim, um negócio... É uma taxinha anual. Mas tem... mas já não é alvará, ele já não exige alvará, é uma taxinha... É uma taxa, não quer dizer, tem que acertar o detalhe lá. E como diz, a Aparecida não é taxinha não, é taxona. Agora outra situação, o Bailon, ele uma vez, dado a precariedade da lei, como ele falou que nem todas as atividades estão contempladas na lei, cabe você provocar isso administrativamente. Primeiro, mostrar seu descontentamento, né? Que com isso, de pé desse contestamento seu aí, pode evoluir até numa questão judicial, que aí é questão de ponderar custos, né? Mas uma coisa é você manifestar que você é contribuinte individual, autônomo, né? Que você nem escritório tem, que sua atividade não está inclusa no leandro da lei, né? Então acho que precisa de levantar essa questão. Arnaldo, você pode trazer da próxima semana a lei para nós? Traz e já destaca o artigo para dar mais rápido para nós aqui, tá? Ok. Vou ficar aguardando aqui. Ok. O Carlos, você quer comentar sobre aquela contribuição previdenciária? Não, já. Deixa eu só alertar uma coisa. Geralmente, quando você contribui parte vamos supor que você informou lá que, por acaso, você declarou 7 mil de rendimento. O teto é 5.364. Não, isso que eu estou querendo discutir aqui. Isso. Quando é empresa, a empresa paga, como o autônomo paga 20%, exato. Né? 20% sobre o teto. O teto, isso. Né? O que exceder do teto, eu acho que a Receita não vai querer cobrar os 20%. Não vai, que ela está até discriminando o teto. Né? Ela discrimina o teto. Né? A pessoa aqui, no caso, esse cliente que foi lá no escritório hoje, ele declarou 4.500. O teto, na época, era 4.159. Ela tributou sobre 459. Aí, então, 20% sobre... Fechou. Exatamente. Okay. Tranquilo. Mas ele não tinha nenhuma contribuição para compensar? Ele não pagou nada. O rapaz não pagou nada, não tem casa, esse aqui foi Receita mesmo. É bom que ele vai investir na aposentadoria. Porque foi o que eu falei para ele, o seu consolo é esse. Ele nem sabe qual o contador que fez para ele. Você está enrolado. Então. Tem que fazer. Vamos aqui com o Edvard ali, o microempreendedor. Com relação a esse microempreendedor, com nota fiscal, ele, no caso, fala que não é obrigado a tirar nota. Né? Mas a empresa que compra mercadoria, né? Tem serviço e tem mercadoria. Ele vai ter que usar essa máquina também agora? Antes ele usava bloco. Na realidade, todos vão ter que ser obrigados a nota fiscal eletrônica. Ele não vai poder usar bloco mais. Se ele vai usar nota fiscal eletrônica, ou ele vai ter que comprar essa máquina para gastar menos com toner, com papel, ou vai usar uma máquina, uma impressora normal e fazer no A4. Ele pode usar o A4. Nada impede dele usar o A4. Certo. E uma impressora normal. Mas que, no momento que ele precisar de emitir alguma nota fiscal, porque muitas vezes tem microempreendedor que fornece para algum buffet ou outras coisas assim, e o sujeito exige uma nota. Então, ele vai ter que emitir uma nota. Se ele precisar de emitir uma nota a qualquer momento for necessário, ele tem que usar a nota fiscal eletrônica consumidor. Certo? Então, no caso, ele vem só para o consumidor final. A pessoa não pede a nota, que ele certo? Então, ele compra essa mercadoria, ele não é obrigado a tirar essa nota, não. Eu acho um grande erro essa liberdade da lei. Porque como que ele vai controlar o faturamento de 5 mil dele? Na verdade, ele controla pelas compras. Segundo. Quer falar, Divina? Pois é, não. Mas nós estamos ainda comentando o 2017 aqui, né? Exatamente. O 2018 vai ser mais. Né? Então, na verdade, segundo a lei,
a Receita vai controlá-lo através das compras. Se realmente ele comprou R$2.000 por mês, estou falando em ano anterior, 2.000, obviamente que ele não vai ter como tirar mais de 5. Pode até tirar, mas já tem um sublimite aí que está garantindo ele que não excedeu. Se ele comprou 5.000, aí já começa. Se ele comprou 5.200, aí já a coisa vai ficando mais feia, né? De repente ele comprou mais, que era 60 mil, né? Então, de repente, se ele comprou mais de 60 mil, ele vai ter que ter um estoque grande demais lá para falar que vendeu só 60 mil. Exato. Então, né? Então tem que ver isso. Deixa o Geraldo fazer um comentáriozinho aí. Eu entendo o seguinte, quando ela diz que é dispensado de emitir nota fiscal, desde que seja venda para consumidor. Se ele está emitindo nota para contribuinte, qual que é a saída? Emite a 55, que a 55 ela de contribuinte para contribuinte, que o MEI ele é contribuinte também. Então a opção dele vai ser a 55. Agora, se ele vendeu para consumidor, ninguém quer a nota, tudo bem, aí não emite a nota. Tá? Só que, como diz o outro, para emitir a 55 ele tem que ter a NCM, tem o SEST, tem que ter o ST, o produto enquadrado, tem que ter tudo, né? Certificado. Então, na realidade, a nota fiscal do consumidor, você vende até sem CPF, você não precisa pôr nem CPF, né? Mas é a jogada, porque você está vendendo para contribuinte. Se você está vendendo para contribuinte, tem que fazer a coisa correta. Correto. Eu entendo que é o 55. Não importa se ele vai ter que fazer correto, cadastro, tudo bem. Mas a saída é o 55 mesmo. Okay. Se vendeu para ninguém pediu a nota. Deixa o Ronan falar aqui, depois o Everaldo falar. Aqui, o colega Edvardo, eu estou aqui do site do Sebrae, diz: o MEI é obrigado a emitir a nota fiscal? O Sebrae diz: o MEI estará dispensado de emitir nota fiscal para consumidor, pessoa física, porém, estará obrigado à emissão quando o destinatário da mercadoria ou serviço for outra empresa, salvo quando esse destinatário emitir nota fiscal de entrada. O MEI não tem a obrigação de emitir a nota fiscal eletrônica NFE, mesmo se realizar vendas interestaduais, exceto se desejar e por opção, parágrafo 1º do artigo 97 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94 de 2011. Está aí. Eu acho que é um risco danado. Qual o cliente que vai arriscar comprar uma mercadoria para transportar para outro estado e levá-la sem documento fiscal? Vai comprar, não vai comprar do microempreendedor, vai comprar de outro, né? Obviamente. Fala, Everaldo. Até o Fábio colocou um negócio no consumidor, não foi? Colocou aqui, essa pauta. Aproveitar isso aí. Essa pauta, vai lá. Aproveitar isso aí, o gancho, porque o nosso. Não ouviu o presidente aqui, gente? O presidente não gosta de falar. Fala, travou, certo? Quando a pessoa compra a nota do consumidor e ele queria aproveitar o crédito PIS/COFINS. Ficou bravo com a gente lá porque fomos lá e travamos para ele não deixar aproveitar o PIS/COFINS, certo? Então, eu consultei o Fábio, então a gente pensava em abrir o programa, certo, para permitir que ele utilizasse essa nota consumidor. Mas decidiu a diretoria que não vai abrir, então se ele quiser, certo, mesmo certo que se a gente abrisse, certo, então ficava uma permissão para ele fazer isso. O contabilista, certo, poderá até ser punido por causa disso, porque usou indevidamente um crédito de PIS/COFINS, certo? Então, decidimos que não vamos abrir o programa para usar o crédito de PIS/COFINS, nem de ICMS, certo, nas notas fiscais que não seja a 55. Mas esse cara, como contador, ele está arriscando demais querer aproveitar crédito de nota fiscal consumidor. Senhor Geraldo, no caso, os arquivos da nota fiscal consumidor, elas vão ser, para a gente importar para o nosso programa, vai ser através do TXT ou através ou como se fosse o lançamento do XML. Redução Z. Através do XML. É normal. Normal.
Pode falar. Nós temos um tempinho, é só... Tem mais uma pauta uma aqui. pauta? Tem. Errado, então. Vamos deixar ela, porque senão a Divina vai embora sem a pauta. Já começou a sair um aqui, ó. Vamos... A pauta do Eudes aqui é importantíssima, hein? Vamos esperá-lo. E eu, por ver, seguro o Eudes aqui. Então, Everaldo. Cartão de venda, varejo. Eu quero até direcionar ao Júnior, Otávio Júnior, porque eu vi a palestra dele lá no PowerPoint, achei interessante. Então, Júnior, esses supermercadistas, bem pequenininho, varejista, eles vão usar a nota modelo 65. A diferença, eu não estou entendendo, é assim, a impressora não fiscal, ela tem uma interface com o programa de emissão, com o POS. Como é que funciona que o supermercado ele chega, nem fala CPF, já emite, já sai a notinha? Eu fiquei assim, pensando. Aí eu fui conversar com uma pessoa, conversei com o programador do programa do Everaldo, troquemos ideias. Aí eles falaram assim, não precisa do programa. Eu falei, claro que precisa. Aí eu fiquei na dúvida, porque é coisa interna, os varejistas, postos de gasolina, o cara chega lá, nem, igual ele falou, nem CPF não usa, já sai a notinha. Agora, tem supermercado que não... Isso eles vendem a cartão, a maioria. Que não vende a cartão, é fácil, entra lá e emite de acordo com a norma legal. Mas os que vendem a cartão e esses varejos muito grandes de supermercado, pequenas miudezas, eles usam aquela impressorinha que não precisa do programa. Eu fiquei encabulado, falei, tem que ter algo. Não uso o POS. Aí eu nem sei o que é POS, sabia que era TEF, mas o TEF acabou, né? O TEF acabou. Aí veio o POS. Eu queria entender a mecânica entre a impressora normal, A4, e a impressorinha não fiscal, que é a antiga Bematec. Queria entender, por favor. Não tem diferença nenhuma. O que se está acontecendo é que são sistemas que não configuram adequadamente para que possa ser impresso aquela nota fiscal modelo 65. Eu tive numa empresa hoje que comprou uma máquina Eugene. Desculpa falar o nome, mas essa máquina está dando problema dos drives, de instalação dos drives dela. A Bematec não tem problema com ela. Eu sei, eu falei. Então vamos lá. A empresa que está emitindo a nota fiscal de consumidor eletrônica, ela precisa de um programa aplicativo. Ela não funciona sem um programa aplicativo. Você tem que ter o programa aplicativo. No caso, você está falando emissor de nota fiscal eletrônica. O emissor de nota fiscal modelo 65, nota fiscal de consumidor eletrônica. Ela não consegue ser interligada ao TEF. Eu sei, acabou. O TEF acabou. Eu já sei, agora é POS. Agora tem que pegar aquela maquininha portátil POS e passar. Que no caso venda cartão. Venda cartão, débito, crédito, qualquer opção. É o que eu tenho visto muito aí, alguns supermercados que a gente tem passado, que na hora que você vai passar o cartão, ela vai lá e tira o fiozinho do telefone lá e passa na maquininha separada. E já sai a nota lá sem nenhuma preocupação com todos os produtos. Exato. Achei interessante esse negócio. Pois é, aí o que acontece? Outra questão que a gente precisa de lembrar as pessoas é que é o seguinte: esse POS tem que ser no CNPJ da empresa. É isso que eu estou falando. Pelo amor de Deus, gente. No CNPJ da empresa. Tá? Essa é a única questão que a gente está lembrando os nossos Então, vamos ver se eu entendi. Por exemplo, tem um programa do sindicato. Eu vou falar porque isso eu conheço. Ele é o supermercadista. Como é que ele interliga naquela maquininha? Ele tem que ter uma interligação naquela maquininha pequenininha para ser o consumidor sem ele estar preocupado em cartão? Um exemplo. Bom, é o seguinte. Porque ele falou assim para mim, esse é meu parente, meu primo, por isso que eu estou falando. Ele foi lá, me pediu que eu queria que eu resolvesse, eu fui ver. Então ele falou assim para mim, olha, eu quero a marca pequenininha, porque lá no outro parente dele não precisa de programa, é só fazer a interligação, ele nem preocupa, ele cadastra os estoques e vai vendendo e vai sair na notinha. Por que eu tenho que digitar essa nota? Foi porque você está fazendo o modelo 65 no programa qualquer. Falou assim, a pequenininha não precisa. Eu fiquei encucada, como não precisa? Precisa, tem um programa aplicativo, gente. Tem algumas empresas aqui em Goiás que estão vendendo esse programa. Mas todas elas, eu não quero dizer... Olha, hoje, só um pouquinho, deixa eu concluir um negócio com você aqui. Hoje,
eu fiquei sabendo que o estado do Rio Grande do Sul tem um programa aplicativo gratuito para isso. Sebrae. Não sei se é o Sebrae, mas eu vi pela Cefaz do Rio Grande do Sul. A empresa que eu estava trabalhando lá, eu estava dando problema na emissão por falta de configuração. A minha preocupação não é nem o programa, a minha preocupação é que ele diz que a maquininha, impressora não fiscal. Ela não precisa. Você não precisa de nada dela. Ela é só uma impressora normal. Você pode imprimir na. Ele falou assim para mim que ela já vem direto tirando a disco eletrônica. É só ele ter um telefone e o POS que ele imprime, que ele faz. Olha, tem várias soluções de sistemas que, assim, por exemplo, igual eu já vi, um cliente meu falou assim, olha, se eu emitir até 100 notas fiscais, eu pago R$50 por mês de manutenção do sistema. Às vezes o sistema é interligado na máquina, então, via internet, TV, alguma coisa assim. Aí a pessoa não sabe te explicar, aí você fica atordoado. Não, então eu confirmo e afirmo, foi para assim, você tem que ter um emissor de nota fiscal eletrônica de modelo 55 e 65. Não interessa, você tem que ter. Então, aquilo não interessa, não tem nada a ver, né? Isso que eu queria entender, porque eu não estava entendendo. Obrigada. Não. Vamos lá com o Eudes aí. Eu quero, como diz, na utilidade pública, né? Aos nossos colegas que hoje são trabalhadores autônomos e que têm um MEI com um contador que a partir de agora desse ano está proibido, cancelado, né? Então, para que esses colegas não só cancelem o microempreendedor, que não pode ficar como empresário individual, porque ele vai estar incorrendo também em erro, porque é proibido lá pelo artigo 150 do RIR, né, o profissional liberal ser empresário individual. Então, os colegas que se não transformar em uma empresa, numa EIRELI ou uma sociedade, eles têm que baixar o MEI, não pode só simplesmente desenquadrar. É só essa aqui. Mas pode fazer individual no Simples. Oi? Pode fazer, o contador pode ter uma empresa individual no Simples. Não pode. Empresário individual, pode. No artigo 150 do Rio não enquadra, não? Deixa eu. Eu discordo do colega Eudes, que se a empresa concorda aqui com ele. Nós, inclusive, fizemos uma consulta, até em nome aqui do sindicato, há uns anos atrás. Sei que a legislação mudou agora, mas não mudou a esse respeito. Até o presente momento, eu quero dizer, aí, Leudes, eu vou pedir para você trazer a lei na próxima semana e eu vou trazer também de que o contador individualmente não pode ter empresa. Então, vou trazer para nós que o nosso é o artigo 150 do Rio. Não, então você não é artigo 150 não. Então eu tenho a legislação. Não, o RIR é lá de 99. Tem lei, a empresa individual pode enquadrar sim, de contador e enquadrar como pessoa jurídica. Não. Vou trazer a consulta. Não, mas a empresa do individual no Simples foi permitida. Ela foi permitida.